A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, vencedor e vencedora. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quero atributar a Deus a honra e a glória. A Ele é digno de todo louvor. E nessa noite, eu quero trazer uma porção da palavra de Deus que se encontra, segundo o evangelho que escreveu Mateus, capítulo 15, e o versículo 11, para nossa breve meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se inscreva porque você vai ser beneficiado com orações, estudos bíblicos e teológicos. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 11 diz assim: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero falar acerca de duas impurezas que a Bíblia relata, certo? Uma é a impureza cerimonial e a outra a impureza moral. Eu vou fazer um resumo, mas você vai entender o que a Bíblia quer nos falar concernente a esses dois itens. Louvado seja o nome do Senhor. Dois tipos de impureza: a pureza cerimonial e a pureza moral. Preste bem atenção. Segundo a história de Israel, aprendemos que só poderia entrar dentro do santuário pessoas que estavam puras, pessoas que estavam limpa, santificada. Agora, a classe de sacerdotes, levitas, eles tinham que estar purificados, tanto por fora, que é a lei cerimonial, como por dentro, para entrar dentro do santuário, dentro do templo. Porém, tinha algumas regras que impediam deles entrar e era muito perigoso. Se eles entrassem impuros, cerimonialmente, eles poderiam morrer lá dentro do santuário. Segundo o historiador Flávio José, ele conta que quando os sacerdotes entravam, colocava alguns sininhos na ponta das suas vestes santas e amarrava uma corda nos seus pés, ao ponto que, se ele tivesse mentindo ou até mesmo impuro, mas sem se revelar que estava para não entrar, ou até mesmo eles estavam impuros, porém a mente e o coração não acusavam por deixar o pecado cauterizar a sua mente. Eles caíam mortos e tinha que puxar pela corda, porque se outro também entrasse impuro, morria, porque estava ali dentro a presença do Todo-Poderoso. Vamos lá. Algumas coisinhas que impediam do sacerdote entrar. A primeira coisa que eu acho aqui era quando, na parte noturna, o homem, se ele tivesse com o sêmen vazando, ele não poderia ir sujo para o santuário, para o templo, de forma nenhuma. Ele estava impuro e ele precisava se purificar. De que forma? Tomando um banho, trocando de vestes e se preparando para entrar lá no santuário.
Dessa forma, ele poderia entrar e não era fulminado. Porém, se ele entrasse impuro, com as vestes sujas, com a mancha do sêmen, ele poderia morrer instantaneamente. Certo? Porém, essa impureza não era uma impureza permanente. Ou seja, a impureza cerimonial não era uma impureza permanente, porque era de fora que mostrava a impureza cerimonial. Exemplos? Exemplo esse quando uma mulher ela tem um ciclo menstrual, ela não poderia ir para o santuário, não poderia ir para o templo adorar o Eterno, porque ela era uma mulher impura. Ela estava com impureza porque ela tinha, naquele momento, o seu período, ciclo menstrual. Não poderia entrar dentro do santuário. Então, ela e o homem que estivesse nessa condição não poderia, de forma nenhuma, entrar. Vamos para mais um texto. Quando Deus vai se revelar a Moisés na sarça ardente, Deus fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Espera aí, era o monte que o Eterno estava falando que era santo, ou era a presença do Santo de Israel que estava no monte e que Moisés tinha que reverenciar, tirando a sandália dos pés? Glória a Deus. Está entendendo, igreja? Deus habitava dentro do santuário. Então o homem não poderia ir de qualquer forma para a presença do Eterno. Ele tinha que se purificar. Ele tinha que se santificar para entrar no santuário. Observamos também um texto que acabamos de ler no capítulo 15 do livro de Mateus, que os fariseus observou os discípulos de Cristo comendo com as mãos sem lavar, pegando, tocando nos alimentos sem lavar as mãos. E era condenável. Não era permitido nenhum homem dentro de casa, fora de casa, comer sem lavar as mãos. Ele se tornava impuro. Quando os fariseus relatam isso na presença do Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele traz uma defesa bíblica. De que forma? Dizendo: o que contamina o homem não é o que entra. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que se o homem comeu qualquer coisa com as mãos sujas, isso não o contamina. Mas o que sai da boca do homem, isso deixa ele impuro. Porque o que a boca fala, fala do que está cheio o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós entramos agora, amados, para a impureza moral. Esse texto que Cristo nos mostra fala sobre o pecado imoral, ou seja, impureza imoral. Quando Cristo fala que o que contamina um homem é o que sai pela boca, Jesus estava agora tirando a impureza cerimonial e colocando agora em pauta a impureza moral. A impureza moral, irmãos, é tudo que sai daqui de dentro, da alma, do coração do homem. Adultério, morte, traição, brigas, palavras torpes. Isso sai de dentro. Gálatas capítulo 5 mostra as obras da carne. Todo o texto que está ali de Gálatas, e outros em Apocalipse, e outros em Coríntios, que fala sobre a natureza pecaminosa do homem,
isso fala da impureza moral. Então são esses dois tipos de impureza. Uma que existia na antiga aliança e na nova aliança hoje, que prevalece é a lei moral. A lei cerimonial, essa foi, entre aspas, abolida, porque para Israel até os dias de hoje ela ainda prevalece. Não para os judeus messiânicos. Os ortodoxos, sim, mas não os messiânicos. Ainda prevalece os dias de hoje. Então, uma pergunta que eu quero fazer a você, meu amado, que está nos ouvindo. Como está a tua alma diante do Eterno? Que tipo de impureza está te impedindo de você alcançar a presença do Senhor? Que tipo de impureza moral está te impedindo de você ter mais intimidade e comunhão com Deus? Você não cresce espiritualmente, você não prospera espiritualmente, porque você ainda está sobre uma natureza adâmica, alimentando ela. É por causa disso que você não sente mais a presença, você não fala mais em mistério com Deus, você se sente vazio, e você nessa noite precisa se livrar dessa impureza, desse pecado que está por dentro. Aleluia. Corroendo sua alma. Abra seu entendimento nessa noite. Você está afastado de Deus dentro da casa do Senhor com seus pecados de impureza. A palavra que eu deixo para a sua meditação, que o Eterno abençoe.